Jairade, Hare Krishna, Haribol, tô entrando de novo, que deu problema aí com o microfone de lapela, né? Por sinal, já tirei aqui. Aguardando aí o Madhava, para ver se ele consegue me dizer se tá bom agora. Vandeham Sri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatan Sahagana Raghunathan Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shirakam Vitanscha Om Gyanat Trimaram Jatcha Om Gyanat Miridam Syatcha Yana Jana Shalakaya Chakshurumilitan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha Guru Vabhishta Supurakam Guru Ganaira Shisha Sambhushitam Tintya Tintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govinda Bidam Udvalam Varatanum Bhaktam Vintam Sundaram Vandevisha Guruntya Divya Bhagava Premorhi Bidya Pradam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namgoura Tuishin Namaha Vajasri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Goura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jarade Hare Krishna Haribol. Eu fiz uma tentativa antes de usar o microfone de lapela e deu algum problema aqui, eu tive que reiniciar tudo aqui, porque não tem como, não encontrei lugar de reconfigurar um novo microfone e acabou se desligando o início aí da live. Um bom dia a todos e vamos manter o nosso trabalho de levar o Bhagavad Gita para iniciantes com uma forma bem simples, ou o mais simples possível de realizar essa atividade. Hoje vamos entrar no capítulo 4 do Bhagavad Gita e vamos falar do conhecimento imperecível e eterno. Deixa eu tirar aqui umas folhas que estão me atrapalhando um pouquinho. E espero que seja uma aula de proveito para todos. Eu pretendia hoje iniciar uma atividade trazendo o Bhagavad Gita aqui, ao mesmo tempo e simultaneamente no YouTube, mas isso é uma coisa bastante complexa, exigem dois programas, e eu estou sozinho aqui. Também cheguei a fazer um teste usando um celular, transmitindo simultaneamente por computador e celular, mas é muito complicado. Você tem que abrir um programa, depois abrir outro, e eu não tenho como acompanhar assim claramente nos dois, e eu fico sozinho aqui na sala, de forma que não é possível para mim fazer esse trabalho. Vamos ver se no futuro eu consigo, alguma forma, uma maneira mais simples, né? Ou pelo menos uma pessoa me auxiliando aqui, aí sim já é possível de fazer simultaneamente. Mas de qualquer maneira, o forte das pessoas que escutam meus catás, que escutam as minhas atividades, estão aqui no Facebook. O YouTube criou um sistema aí de bloqueio na minha conta há 3 meses atrás, e não desbloqueou uma série de vídeos, aliás, todos os vídeos, a não ser os últimos que eu coloquei. Uma maluquice sem sentido e que não teve uma explicação, aliás, nem teve explicação. Só foi dito genericamente que eu havia infringido as normas de conduta, não sei o que. Ou é alguma coisa contra a religião,
ou contra mim especificamente, ou algum erro do robô. Mas não conseguimos falar com pessoas nesses programas da internet, é sempre por robô. Eu resolvi deixar isso de lado. Uma pena, né, que era uma série de vídeos que muita gente assistia. Tem várias séries lá importantes, playlists, né, muito boas, como, por exemplo, o Jaiva Dharma completinho, em fonia, muito bom para escutar, mas lamentavelmente não foi possível manter isso aí. Tá bom, meus amigos? Aqui está muito calor, espero que o ventilador não esteja interferindo no microfone. Ele tende a interferir e fazer uns chiados juntos, eu vi na outra vez. Botei um pouquinho mais de lado, mas nem sempre se consegue sucesso. Vamos ver então agora aqui, se eu consigo fazer a pontaria do verso que nós vamos falar hoje. Aquela primeira frase, Shri Bhagavan Uvacha, significa que a suprema personalidade de Deus, Krishna, fala, né? Ela vai dizer alguma coisa, ela vai falar, ela vai iniciar o diálogo. E ali está, Imam Vivaswate Yogan Proktavan Aham Avyayam Vivaswan Manave Praha Manurikshwakave Bravi. Shri Bhagavan, deixa eu ver uma coisa, estou meio fora de foco. O que está dizendo aqui? Shri Bhagavan Uvacha Imam Vivaswate Yogam Proktavan Aham Avyayam Vivaswan Manave Praha Manur Ikshwakave Bravit. Esse é o primeiro verso do capítulo 4. Nós saímos, portanto, encerramos o capítulo 3, onde escolhemos alguns versos mais com informações, que às vezes 3 ou 4 versos tocam no mesmo tema, né? 4, 5 às vezes. Então pegamos o verso central e falamos dele. Então encerramos já o capítulo 1, 2 e 3. Estamos entrando no capítulo 4. A aula 23, né? Shri Bhagavan Uvacha Imam Vivaswate Yogan Proktavan Aham Avyayam Vivaswan Manave Praha Manur Ikshwavake Abravi. A suprema personalidade de Deus fala, diz, Krishna fala aqui, né? Ensinei esta imperecível ciência da yoga ao Deus do Sol Vivaswan. Ensinei essa imperecível ciência da yoga ao Deus do Sol Vivaswan. Vivaswan é o Deus do Sol, atual Deus do Sol. E ele está falando aqui, Krishna está se referindo a Tetra Yuga, isso é milhares e milhares de anos atrás, quando ele falou para o Deus do Sol Vivaswan. E esse falou para Manu, que é o pai da humanidade. E Manu falou para o seu filho, e, por sua vez, né, ensinou seu filho, Maharaj Ikshwaku. Ikshwaku. É difícil de dizer esse nome, porque o V, quando é precedido de vogal, tem som de U. Ikshwaku. Então, Deus ensinou essa yoga imperecível, essa ciência da yoga ao Deus do Sol Vivaswan. Vivaswan ensinou a Manu, pai da humanidade, que, por sua vez, ensinou a Ikshwaku. Aparentemente um verso simples, um verso que está dizendo uma informação bem objetiva e clara, mas nesse verso estamos aprendendo várias coisas. Primeiro que o que é ensinado no Bhagavad Gita é imperecível.
e vem sendo feito há milhares e milhares de anos, se perde no tempo. Passou pela Tetra Yuga, pela Dwapara Yuga, e no começo da Kali Yuga, mais de 5.000 anos atrás, ele foi novamente falado para Arjuna no campo de batalha, onde havia uma guerra, Primeira Guerra Mundial, né? Essa é a Primeira Guerra Mundial, entre duas facções. Uma que queria impedir que Maharaj Yudhishthira fosse o imperador do mundo, como acontecia naquele tempo, e esse impedimento era feito pelos seus próprios parentes, né? Pelo que queria dar, o seu tio queria dar o trono para o seu filho, ou seja, seu primo do rei por direito. E aí eles têm que fugir e se preparam para uma guerra, e vão para um campo de batalha depois de decidir esse assunto. Então estamos nesse ponto, quando Krishna parou os dois exércitos e começou a falar a ciência do Bhagavad Gita, né? Ele começou a canção do Bhagavad Gita. E nesse ponto ele diz que isso não é uma novidade, não tem nada de novo, ele não está iniciando um ensinamento, não está começando nada. Ele já ensinou isso ao Deus do Sol, Vivashvana, que ensinou a Manu, pai da humanidade. Manu ensinou a Maharaj Ikshvaku, que era o rei por direito, e que ia transferir o trono para Arjuna, né? Para Yudhishthira, irmão de Arjuna. Então, nesse ponto, ele ensina que a ciência do Gita não é uma ciência nova. Às vezes a gente vê as pessoas, imagina as pessoas estão pensando que é alguma coisa que foi escrita ali, foi ali falada e escrita 5.000 anos atrás. Na verdade, não foi. O ensinamento transcendental na verdade, eterno, né? Ele deu apenas um vislumbre de tempo muito grande para aqueles que estavam ali no campo de batalha, e saber que está se passando uma informação transcendental, que não está contaminada com os 3 modos da natureza material. E, portanto, ela é imperecível, ela é eterna, ela é sempre a mesma. Não há por que modificar, porque há modernidade, o ensinamento tem que ser modificado. Todos que conhecem o Gita sabem que ele se encaixa perfeitamente no ano em que estamos vivendo, 2019. Para as pessoas do bem, obviamente, né? As pessoas que têm outra índole, nem religião comum eles conseguem conduzir. Mas eu vou discutir esse assunto mostrando, falando e comentando o que ensinou Srila A.C. Bhaktivedanta Prabhupada no seu comentário a este verso no Gita. O Gita vai se perdendo na medida, porque quando Krishna fala, ele já está perdido, o conhecimento já está perdido. Ele foi tão alterado, porque isso é normal nas pessoas comuns, elas vão alterando as coisas, elas vão modificando, vão colocando o que elas acham que seria atualização de tempo, é atualização de ideias, e coloca suas ideias contaminadas no meio de um processo transcendental, até chegar a um ponto que o Bhagavad Gita fique irreconhecível. Eu me lembro que uns 40 anos atrás, caiu na mão o Bhagavad Gita, não me lembro o autor, um autor ocidental, que ele começava assim, dizendo que os cinco Pandavas, Arjuna e seus irmãos, representavam os 5 sentidos do homem. Olha a especulação da pessoa, né? Arjuna não era uma pessoa, era um sentido. Yudhishthira e todos os seus irmãos representavam os 5 sentidos. E ali ele começou a explicar o Gita com essa ideia maluca, estúpida, né? E eu vou dizer mais, ele vende muito Gita até hoje. Quando eu vejo por aí, as pessoas têm por trás um marketing muito grande e ele acaba vendendo. E as pessoas são enganadas com esse Bhagavad Gita, que, na verdade, de Bhagavad Gita só tem o nome, não tem mais nada. Por isso que o Bhagavad Gita tem que ser comentado sempre por pessoas que estejam numa sucessão discipular fidedigna
e sejam sadhus, que tenham conhecimento profundo do Bhagavad Gita. Não pode ser comentado por pessoas ordinárias que leram ali uma ou duas vezes, deram uma estudadinha, fazem as suas especulações mentais, não recebem a informação de um mestre espiritual. É muito importante por trás ter um mestre espiritual. Se você não tem um mestre espiritual, você vai ler, mas você não vai ter a compreensão. O mestre espiritual também está no seu coração, né? Fazendo com que o seu entendimento daquelas publicações que ele recomenda você ler, ele está por trás para que a compreensão chegue. Então, o Srila Prabhupada diz assim, nesta passagem, encontramos que a história do Bhagavad Gita remonta a um tempo remoto, quando foi entregue a ordem real de todos os planetas, começando com o planeta Sol. Foi entregue a ordem real de todos os planetas, começando pelo planeta Sol. Os reis de todos os planetas prestam-se especialmente à proteção dos habitantes, e, portanto, a ordem real deve compreender bem a ciência do Bhagavad Gita, a fim de governar os cidadãos e protegê-los do cativeiro material, em que a luxúria os coloca. Esse é um ponto muito importante. O Bhagavad Gita era ensinado aos reis, né? Aqueles que governavam, os governantes eram reis, mas não eram esses reis de hoje, rei da França, rei da Espanha, rei não sei de onde. Esses reis são políticos comuns, são apenas ditadores com o nome de rei, né? Ou semiditadores com o nome de rei. Os reis da época védica, eles viviam exclusivamente para o bem-estar das pessoas. Eles não faziam outra coisa. Não havia aquela coisa de enriquecimento, mostrar a superioridade material. O rei não tinha nada disso. Ele era apenas uma pessoa preparada que descendia para cada planeta e governara. À medida que as yugas foram avançando, isso aí foi se alterando até os tempos de hoje, em que temos políticos, ditadores, presidentes malucos e quejandos, fazendo governança por aí e governando na plataforma material mais baixa possível. E aí disse-lhe Prabhupada, a vida humana destina-se ao cultivo do conhecimento espiritual. A vida humana destina-se ao cultivo do conhecimento espiritual. Aqui tem mais uma informação. As pessoas costumam dizer, eu vim para esse mundo para fazer isso, eu vim a esse mundo para fazer aquilo. Não, todos nós estamos aqui para a mesma coisa, ao cultivo espiritual, a fim de retornar à nossa casa, retornar ao nosso Pai, retornar ao Supremo. A vida humana, então, destina-se ao cultivo do conhecimento espiritual, através do qual a pessoa desenvolve uma relação eterna com a Suprema Personalidade de Deus. Então, quando ele começa a fazer essa atividade espiritual, ele começa a criar uma relação com Krishna. Por meio da educação, cultura e devoção, os chefes executivos de todos os estados, de todos os planetas, são obrigados a transmitir essa lição aos cidadãos. Hoje em dia, eles não conseguem mais isso, né? Em outras palavras, os chefes executivos de todos os estados têm a função de difundir a ciência da consciência de Krishna para que o povo possa tirar proveito dessa grande ciência e seguir um caminho bem sucedido, utilizando a oportunidade que lhe é oferecida na forma de vida humana. A forma de vida humana é muito rara. Então, Prabhupada estava propondo, se todos os chefes de Estado, se todos os governantes oferecessem como conhecimento a ciência transcendental do Gita, ele ia preparar o mundo todo, seria outro, né? Seria preparada para cidadãos realmente de bem, pessoas que teriam conhecimento da sua posição aqui no planeta Terra e não estariam querendo desfrutar apenas para se beneficiar materialmente das coisas e brigarem que nem os malucos.
Eu vejo assim, por exemplo, às vezes um governante orgulhoso, criamos várias faculdades, vários cursos, várias escolas, para que as pessoas possam aprender e se preparar para a vida, para a luta da vida, para ter trabalho, para ganhar dinheiro. É tudo na base da informação e o conhecimento ensinado, não é o conhecimento transcendental, é um conhecimento material ordinário que levam as pessoas a disputarem espaço e, portanto, gerarem ódio. E desse ódio eles vão automaticamente levantar todo o potencial da luxúria. Ele fica todo exposto nisso aí. Seguindo, Srila Prabhupada diz assim, neste milênio, o Deus do Sol é conhecido como Vivashwan, o Rei do Sol, que é a origem de todos os planetas dentro do Sistema Solar. Aqui temos mais uma outra informação importante. Todos os planetas se originam do Sol. Há vários sistemas solares, sistemas planetários em todo o universo. E sempre há um Sol que dá origem aos planetas. Né? Então, o Prabhupada diz assim, neste milênio, o Deus do Sol é conhecido como Vivashwan, o Rei do Sol, que é a origem de todos os planetas dentro do Sistema Solar. No Brahma Samhita 5.52 declara, agora ele vai citar um verso do Brahma Samhita, que aliás eu estou pensando muito em um outro dia da semana trazer o Brahma Samhita. O Brahma Samhita o próprio Mahaprabhu trouxe do sul da Índia, junto com ele o Brahma Samhita. O Brahma Samhita é muito, muito bom. Então, o verso todo aqui, eu vou direto na tradução, né, porque para ficar mais fácil de manter assim a ordem da recepção auditiva. Deixe-me adorar, disse o Senhor Brahma, é o Senhor Brahma falando, Brahma Samhita, são orações do Senhor Brahma a Krishna. Deixe-me adorar, disse o Senhor Brahma, a suprema personalidade de Deus, Govinda, Krishna, que é a pessoa original, Assim como o Sol é a pessoa original dos planetas, Krishna é a pessoa original de tudo. E sob cuja ordem, o Sol, que é o rei de todos os planetas, assume imenso poder e calor. Então, é sobre as ordens de Krishna que o Sol está trabalhando. O Sol representa o olho do Senhor. Mais uma informação importante. O olho do Senhor, o Vivashwan, o Sol, Surya, ele é o olho do Senhor. Então, ele está sempre olhando para todos. Ou seja, Krishna está sempre olhando para todos. O Sol representa o olho do Senhor e percorre sua órbita em obediência à ordem dele. Ele faz a sua órbita em obediência à ordem do Senhor Supremo. O Sol é o rei dos planetas. Aqui também tem uma outra informação para derrubar o estudo acadêmico de todos os países. O Sol não é uma estrela. O Sol é um planeta. Né? O Sol é um planeta. Ali vivem pessoas. Os cientistas não conseguem entender isso, porque onde tem tanto fogo assim, é impossível alguém viver. Não, é impossível um ser humano que nasceu com um corpo preparado para viver na Terra, que é o planeta da água, né? Viver no Sol. Não é possível. É óbvio que as pessoas lá têm outro corpo, onde predomina o elemento fogo. Nós estamos aqui no planeta Terra, que é um planeta com muita água, onde o nosso corpo, para nos manifestar, predomina o elemento água. É assim que funciona. Então, no Sol, nós não podemos ir. Nós não podemos ir a planeta algum. Cada corpo é feito para um determinado planeta. É claro que a tolice dos cientistas fazem eles acreditar que eles podem um dia morar não sei aqui, não sei aonde, mas tudo
atividade política, de ficar um metendo medo no outro. Olha, eu tenho poder, eu vou mandar meus homens, uma civilização lá para Marte, né? Bom, seguindo aqui. Repetindo o verso, então, deixe-me adorar o Senhor, deixe-me adorar, disse o Senhor Brahma, a suprema personalidade de Deus, Govinda, Krishna, que é a pessoa original e sob cuja ordem o Sol, que é o rei de todos os planetas, assume imenso poder e calor. O Sol representa o olho do Senhor e percorre sua órbita em obediência à ordem dele. Esse é um verso do Brahma Samhita que Prabhupada citou. E aí Srila Prabhupada segue falando. O Sol é o rei dos planetas. E o Deus do Sol, atualmente chamado Vivashvan, governa o planeta Sol, que controla todos os outros planetas, fornecendo calor e luz. Ele gira sobre a ordem de Krishna. E Vivashvan foi o primeiro discípulo que o Senhor Krishna aceitou para explicar a ciência do Bhagavad Gita. Ele foi o primeiro discípulo que ele passou o Bhagavad Gita, né? O Gita não é, portanto, um tratado especulativo. Não é um tratado especulativo, não é alguém que sentou, começou a especular como é que as pessoas devem se comportar, como é que elas devem fazer isso, devem fazer aquilo. Não é. O Gita é a manifestação do Senhor em forma de canção, é a sua ordem. Ele passa o Gita para as pessoas em todas as plataformas. Aqueles que estão iniciando uma vida de casado, uma vida espiritual, uma vida material, mas tudo feito de acordo com a sua ordem. Até a pessoa se levar no padrão mais elevado e abandonar todas essas coisas, como diz no 18º canto do Gita. O Gita não é, portanto, como diz, seguindo aqui Srila Prabhupada, um tratado especulativo para o erudito mundano insignificante. Ele chama, Srila Prabhupada chama esses eruditos, esses intelectuais, de pessoas insignificantes. Por que eles são insignificantes? Porque eles estão a fim de difundir materialismo e não a ciência de Deus. Mas, disse o Prabhupada, ele é, na verdade, um livro de conhecimento padrão, transmitido desde tempos imemoriais. Ele é um conhecimento padrão. No Mahabharata, Shanti Parva 348, versos 51 e 52, podemos fazer a seguinte reconstituição da história do Gita. Aqui, Srila Prabhupada cita mais um verso, então, do Mahabharata, 2 versos, aliás, em sequência. Eu já vou direto nele traduzido, né? Que conta a trajetória do Gita. Ele está aqui conosco, mesmo Gita. Diz o seguinte: no começo do milênio, conhecido como Treta Yuga, Vivashvan transmitiu a Manu essa ciência da relação com o Supremo. Manu, sendo o pai da humanidade, deu-a a seu filho Maharaja Ikshvaku, o rei deste planeta Terra, e antepassado da dinastia de Irago, na qual apareceu o Sr. Ramachandra. Portanto, o Bhagavad Gita existia na sociedade humana desde a época de Maharaja Ikshvaku. No momento atual, já se passaram 5.000 anos da Kali Yuga, que dura 432 mil anos. Só a Kali Yuga, tá? Antes dela, houve a Dwapara Yuga, que dura 800 mil anos. E antes da Dwapara Yuga, houve a Treta Yuga, 1.200.000 anos. Então, há aproximadamente 2.005.000 anos, Manu falou Bhagavad Gita ao seu discípulo e filho Maharaja Ikshvaku, o rei deste planeta Terra. Calcula-se que a idade atual do atual humano dura cerca de 305.300.000 anos. Então aqui temos uma série de números, mas isso não importa muito. Importa que
há mais de 400... Onde é que está aqui o total? Há mais de 120 milhões de anos, ele foi lido pela primeira vez, foi ensinado pela primeira vez, Krishna falou pela primeira vez o Bhagavad Gita. Dali ele vem descendendo, porque o conhecimento transcendental, ele é descendente. Ele vem de cima para baixo. Vocês veem nas imagens dos gurus que aparecem geralmente nos altares, né? Vem lá numa ponta um dos gurus mais antigos e vem descendendo, porque é descendente o conhecimento. O conhecimento tem que ser transmitido ipsis literis, ipsis lettere, ou seja, exatamente como foi recebido. Não pode ser adulterado, não pode ser modificado. Sabemos, lamentavelmente, de casos de pessoas que revisionaram o Bhagavad Gita, fizeram uma revisão, retiraram algumas palavras importantes, e isso modificou muito o Bhagavad Gita. Eu faço questão de manter o meu Bhagavad Gita velhinho aqui, todo bem velhinho, todo mal aqui, todo feinho, assim, né, de aparência externa, a trocá-lo por um Gita moderno. E recomendo quem buscar o Bhagavad Gita, busque nos sebos aqueles Bhagavad Gitas bem antigos. Exceto o Bhagavad Gita de Narayana Maharaj e de Sridhara Maharaj, que foi mantido como eles são. Bom, isso posto, seguindo aqui o que Srila Prabhupada fala, aceitando-se que antes do nascimento de Manu, o Gita foi falado ao Senhor, pelo Senhor ao seu discípulo Vivashwan, o Deus do Sol, pode-se fazer uma estimativa aproximada de que o Gita foi falado há pelo menos 120 milhões e 400 mil anos. 120 milhões e 400 mil anos dos nossos anos aqui. Tá? É muito tempo. Isso mostra várias coisas. Primeiro que essa ciência que estamos aqui no Ocidente está totalmente errada. Eles dão a idade da Terra como 6 mil anos, 6 milhões de anos. Uns falam em 1000, outros falam em milhões, outros falam não sei o quê. Tudo uma bobajada, né? Que não passa de especulação. Manu Dharma, como dizia Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Invenção mental. O que é o Big Bang se não uma invenção mental? Porque se alguém inventou essa teoria do Big Bang, né? Como se houvesse um estouro no universo e tudo fosse caindo para tudo quanto é lado e virando planetas e estrelas e sóis. Isso é uma coisa muito tola para ser aceita. Mas os tolos estão aí e difundem isso como consciência e como verdade absoluta. Eles vêm disso aí. Ou então a teoria da evolução das espécies de Darwin, né? Que é uma tolice maior ainda. Você nasce lá, você aparece pela primeira vez com uma espécie de ameba e vai indo, daqui a pouco você passa milhares de anos, você vira um repolho, aí um humano te come e você vira um macaco, e assim vai indo, né? É uma coisa estúpida, né? E no final, ele diz que o que deu origem ao homem e ao macaco é a mesma espécie, né? Ele vem da mesma árvore, né? É uma especulação mental muito grande. A ciência toda não passa de especulação mental. 120 milhões, 400... E da sociedade humana, ele existe há 2 milhões de anos, aqui na sociedade humana. 2 milhões de anos. O Senhor voltou a falá-lo a Arjuna há cerca de 5 mil anos atrás, 5 mil e poucos anos atrás. Esse é um cálculo aproximado da história do Gita, segundo o próprio Gita, e conforme a versão de seu orador, Sr. Shri Krishna. Ele foi falado ao Deus do Sol Vivashan, porque ele também é Kshatriya, é o pai de todos os Kshatriyas, que são descendentes do Deus Sol, ou Shurya Vansa, Kshatriyas. Por que o Bhagavad Gita, tendo sido falado
pela suprema personalidade de Deus, ele está no mesmo nível dos Vedas. Vedas é o conhecimento transcendental, né, que vem todo de Krishna. É o conhecimento natural. É o manual de instrução da nossa humanidade. Acho que não foi Deus está no mesmo nível dos Vedas. Portanto, esse conhecimento é a Parusheya, sobre-humana. Parusheya, sobre-humana. Como as instruções védicas são aceitas como elas são, sem interrupção, sem interpretação humana, como os Vedas são recebidos, são aceitos sem interpretação humana, o Gita deve, portanto, ser aceito sem a interpretação mundana dessas pessoas mundanas. Talvez os argumentadores mundanos façam suas próprias especulações sobre o Gita, mas isso não é o Bhagavad Gita como ele é. Por isso que Prabhupada usou esse nome, Bhagavad Gita, como ele é, porque na época que Bhagavad Gita, Prabhupada trouxe o Bhagavad Gita do sânscrito para o inglês e fez a tradução, a primeira versão do Gita, a versão original. Aliás, houve duas, mas uma é uma outra história, que a mulher dele deu um sumiço. A ex-mulher de Prabhupada na época, né, que Prabhupada era casado. Mas vamos à segunda versão, que é a versão que conhecemos até hoje, esse Gita. Srila Prabhupada traduziu do sânscrito para o inglês, como ele é. Sem aquelas especulações, porque na época que Prabhupada veio para o Ocidente, nos anos 60, havia vários Gitas, tanto na Índia quanto aqui no Ocidente. Inclusive esse que eu comentei para vocês no início dessa aula, que os Pandavas não passavam dos cinco sentidos. Uma especulação mental pobre, paupérrima, mundaníssima. Então, para evitar que o Bhagavad Gita dele fosse confundido com esses Gita, Prabhupada usou o Bhagavad Gita como ele é. O nome do Gita é simplesmente Bhagavad Gita, a canção do Senhor. A Prabhupada deu uma espécie de sobrenome, como ele é, para que todos soubessem que esse é o Bhagavad Gita autêntico, real, não aquele Bhagavad Gita feito por mentes mundanas e especulativas e que não conhece nada da ciência, não tem nenhuma realização com o Bhagavad Gita. Portanto, o Bhagavad Gita tem que ser aceito como ele é, através da sucessão discipular. Não adianta você querer solitariamente ou com um grupo de estudos do Gita querer compreender o Bhagavad Gita. Não será possível. Eu disse isso uma certa vez a uma senhora que comparecia nos encontros que eu fazia num outro local aos sábados. Essa senhora era muito... ela tinha, assim, um vasto conhecimento. Ela era juíza de direito e tinha muitos títulos. Muitos títulos. Então, ela sabia interpretar as palavras, né, muito bem. E ela não aceitou isso que eu disse para ela. Ela disse, não, qualquer livro que eu vou ler, não leve a mão, mas eu vou conseguir entender o livro. Eu cheguei a tentar explicar para ela que o Bhagavad Gita tinha um conhecimento superficial, mas tinha um conhecimento mais profundo, mais oculto, que geralmente é aquele que as pessoas não conseguem atingir. Mas ela disse que... Aí ela comprou um Gita. Comprou um Gita, expliquei para ela como é que ela podia fazer para comprar um Gita, ela comprou um Gita. Passado uns 2 meses, ela e a filha vinham juntos na prática, né? A filha era uma adolescente. Ela disse, eu não entendo esse livro aí, isso aí tem uma coisa maluca, mas não se entende nada, não faz sentido. Eu olhei bem nos olhos dela e disse, lembra que eu lhe falei que o Bhagavad Gita tem que ser estudado junto com uma pessoa que conheça o Gita, não pode ser feito assim individualmente? Bom, o Bhagavad Gita tem que ser aceito como ele é através da sucessão discipular. E aqui se descreve que o Senhor falou ao Deus Sol, o Deus Sol falou ao filho Manu, Manu falou ao seu filho Ikshvaka.
Isso começou uma sucessão discipular. Então, aprendemos com esse contexto várias coisas. Primeiro, que o conhecimento transcendental ensinado no Bhagavad Gita, ele é eterno e puro. Ele não está contaminado com nada. Ele foi trazido pelo próprio Senhor, né? Começando lá no planeta Sol, que é a origem de todos os planetas. E que aqui no planeta Terra ele está, pelo menos, sendo sucessivamente apresentado há 2 milhões de anos. 2 milhões de anos, não é 2.000. 2 milhões de anos. A história da humanidade não consegue chegar nesse ponto. Eles começam a achar que o mundo começa ali na Europa, lá com aqueles invasores e tal, por aí, mais ou menos por aí. Né? Com alguns macacos caminhando em pé. É uma especulação muito, muito interessante até. Então, o conhecimento é transcendental, ele é puro, né? Ele não pode ser contaminado por especulação, por ideias especulativas. Nós devemos ter em mente que nossos sentidos, nós que estamos aqui no planetinha Terra, temos sentidos imperfeitos, né? Somos imperfeitos de qualquer forma, e que nosso objetivo é buscar a perfeição através da entrega à suprema personalidade de Deus, de aprender a ciência transcendental, de vivenciar a ciência transcendental. Então, há uma série de procedimentos que são ensinados primeiro para nos purificar, porque enquanto não estamos purificados, estamos especulando, estamos gerando e criando muita especulação. A especulação é a mãe da ignorância, é a mãe da tolice, é a mãe do erro. E isso é muito próprio do ser humano. Veja que o ser humano está sempre criando novas ciências, novas atividades, especula. Eu criei um método novo de fazer isso, eu criei um método novo de buscar Deus. Eu criei um método mais moderno de fazer uma atividade espiritual. Eu criei uma filosofia que vai nos levar aos pontos mais elevados. Isso tudo não passa de Manodharma, especulação mental empírica sem nenhum valor, zero de valor. O valor é o conhecimento védico e a base do conhecimento védico é o Gita. Então esse verso nos lança essa informação e várias informações dentro dele, né, de que este conhecimento tem que ser, sim, estudado e reestudado muitas e muitas vezes. Um verso do Gita, quanto mais você fala esse verso, mais ele vai se mostrando para você. Você tem que meditar em cada verso, estudá-lo profundamente, ler os comentários feitos pelos nossos acharyas que estão em sucessão discipular sobre esse verso. Se você tiver alguma dúvida, pergunte, não especule. Não fique achando que tem que ser assim ou assado, porque nossa mente está contaminada com o plano material. Os nossos sentidos são imperfeitos. Nós não temos condições de fazer avaliações corretas das palavras transcendentais. Tendemos muito fortemente à especulação. Por isso que devemos receber o Bhagavad Gita de pessoas autorizadas e usar Bhagavad Gitas autorizados. Sempre me pergunto, quais são os Bhagavad Gitas autorizados? Eu só conheço 3. Não estou dizendo que existem 3. Eu estou dizendo que eu conheço 3. É o Bhagavad Gita de Srila Prabhupada antigo, o Bhagavad Gita como ele é, o Bhagavad Gita de Siridhara Maharaj e o Bhagavad Gita de Narayana Maharaj. São os 3 que eu conheço. Pode ser que exista outro acharya que tenha feito algum comentário ao Gita e eu não tomei conhecimento, não é do meu conhecimento. Deve ter. Mas eu só conheço esses 3 que estão traduzidos para o português. Só eles. Bom, sempre que tiver alguma coisa baseada em assuntos védicos, que o nome da pessoa que
que produziu, se chama João da Silva, Pedro José, Maria Antônia, esqueçam. Essa pessoa não tem relação com o conhecimento védico. Ela usa nome mundano, né? Porque ela é uma pessoa mundana. E ela vai ela vai transmitir informação mundana, especulativa, errada, sobre qualquer coisa. É muito importante sempre saber a fonte, a autoridade. Precisamos sempre lembrar que o conhecimento védico depende da autoridade e não da especulação mental de cada um de nós. Isso é muito importante mesmo para que possamos levar a bom termo a nossa caminhada espiritual. Senão ficaremos andando em círculos, nascendo e renascendo aqui na terra do sofrimento. Aqui, ao nascer, já é um sofrimento. O ato de nascer não é uma coisa deliciosa, como algumas pessoas especulam ou floreiam, né? A vida vai nos levando a várias dificuldades, a várias doenças, a velhice, que é incômoda, nos ceifa nossas capacidades, né? Então, devemos, sim, seguir um conceito de vida espiritual, mas fidedigno. Esse conhecimento também é chamado de o Dharma eterno da humanidade, né? A religião eterna, o conhecimento religioso, espiritual eterno. Tá bem? Pense nisso. Desejo a todos um ótimo sábado. Peço desculpa pelo início aí da aula que teve problemas. E eu quero ver se no meio da semana fujo dessa sequência e faço outros vídeos ali aqui no Facebook. Jai Radha, Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. E não esqueça de não aposentar e nem jejuar a japa. A japa é o nosso sadhana número 1. É o que vai nos purificar. Haribol.